Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é o nosso 17º dia do desafio e hoje é dia 26, dia 31, dia 30, né? Finaliza o nosso desafio, dá 21 dias, então dia 31, segunda-feira, será o nosso último encontro do desafio para a gente finalizar com chave de ouro. Então, se dedique essa última semana. Quero reflexões, quero conclusões, quero transformações, quero aplicações, tá? Como vocês estão? Estão lendo o livro? Estão fazendo os exercícios, pondo em prática, meninas? Podem escrever. Como vocês estão? As mudanças que vocês estão alcançando, compartilhem comigo. Quero saber de vocês. Deixa eu abrir aqui a página do nosso material de apoio, rotina inteligente. Onde é que eu falo? Conseguiram colocar a rotina de vocês, gente. É, a rotina, o que vocês. Meu livro ainda não chegou. Eita, Cida! Mas ele vai chegar, tá? E quando chegar, e aí você vai ler, marcar ele, fazer os exercícios, tudo direitinho, porque realmente, gente. Muita gente se identificou bastante com o livro. Não é fácil encarar a realidade, não é fácil ver a verdade, porque aquele livro é tapa na cara da gente. Tchan, tchan, tchan. Mas é só assim que a gente muda. Sabe por quê? A gente diz tanto que quer mudar, que quer mudanças. A gente reclama tanto que a gente não percebe. A gente reclama tanto, a gente se vitimiza tanto, a gente realmente culpa tanto os outros, o mundo, a vida, e a gente continua naquele mesmo lugarzinho de princesa. Não precisa fazer nada, não precisa assumir responsabilidades. E aí nada muda. Por quê? Porque nós não mudamos. Então, uma coisa que eu aprendi com toda a minha situação, toda a minha depressão, crise de ansiedade, todas as minhas dificuldades financeiras, com tudo que eu passei, e com esse livro, o que eu aprendi foi que a minha vida só vai mudar quando eu mudar. O meu mundo, a minha visão, a minha realidade só vai mudar quando eu mudar. Eu que preciso mudar. E aí, quando eu aprendi isso, gente, é a maior liberdade, porque não tem mais quem culpar. Não tem mais ficar olhando para fora. Ou eu me levanto e faço o que precisa ser feito, ou eu vou ficar quietinha, mas caladinha, sem culpar, sem vitimizar, porque realmente, gente, olha, é duro, eu te falo, não é fácil aceitar a autorresponsabilidade. Vai vir a hora da gente querer culpar alguém, procurar para culpar, e aí você lembra, aí você tem que baixar. Vai vir a hora que você vai querer se vitimizar, aí você lembra. Então, é uma coisa que vocês nunca vão esquecer. Toda vez que vocês que buscar alguém para culpar, buscar se vitimizar, buscar reclamar, você vai dizer: o que que eu estou fazendo para que isso mude? O que que eu estou fazendo para que isso esteja dessa forma? Aí vai doer toda vez, aí vai ser quando você vai ter que reaceitar, aceitar a realidade, porque não tem outra opção, tá? Não tem outra opção a não ser assumir a autorresponsabilidade. Se tivesse, gente, então vocês podem ter certeza no mundo, eu ia compartilhar com vocês, porque quem procurou culpados foi eu. Quem se vitimizou naquela situação foi eu. E eu tentei de todas as formas, não encontrei a mudança a não ser assumir a autorresponsabilidade. Se tivesse outro caminho, outra opção que eu conhecesse, eu diria para vocês, mas não tem. Não tem, gente.
Comecei a ouvir o livro em áudio, a Thelma. Uhum. Gente, não tem nada comparado do que você pegar o papel, virar a página, marcar, escrever. É, a Bíblia, eu tenho uma Bíblia online, mas eu leio ela aqui, ó. É totalmente diferente a função no teu cérebro. É totalmente diferente. Então, se vocês puderem realmente ler, leiam, tá? Que vai fazer diferença no cérebro de vocês, tá? E ele é tão pequenininho, gente, olha, tão pequenininho, menor do que a palma da minha mão, bem fininho, rapidinho de se ler. Eu tenho um carinho por ele, gente. Comprei, mesmo já tendo lido. Então, a autorresponsabilidade é isso, gente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês já leram o livro. Só quem assume autorresponsabilidade faz assim, ó. Aí quem não assume, fica aqui, ó. Aí fica aqui. Fulano, ciclano, a vida, o mundo. Ai, quem que vai cuidar de mim? Quem que vai me resolver meus problemas? Quem que vai fazer por mim? Fica aqui. É a pessoa que assume a responsabilidade, vai longe. Eu falo para vocês. É fácil? Não é. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas é a única forma de você sair do lugar, ok? Eu tive congresso, um evento de 3 dias, não deu para mim ler como eu gostaria, mas eu li algumas partes e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. É uma das coisas que mais eu gostei e que eu realmente percebo isso na minha vida, tá aqui lá na página 156, no finalzinho. Situações desafiadoras. As situações desafiadoras são oportunidades disfarçadas para você se tornar uma versão melhor de si mesmo. Por isso, abrace a paciência e compreenda o todo. Sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância, que é o que eu comentei na aula passada. Uma pessoa que sabe de tudo, ela não vai mudar. Uma pessoa que não reconhece que precisa mudar, ela vai continuar com a vida do mesmo jeito. Por que eu vou mudar? Eu não preciso mudar. Eu estou certo. É desse jeito. Mas a pessoa que olha para si, reconhece, poxa, realmente esse comportamento, esse pensamento, essa emoção não é legal. Deixa eu entender, deixa eu aprender, deixa eu fazer mudança, aí sai do lugar. Por isso que Deus, ele aprecia os humildes, não é a pessoa humilde de condição, porque tem tantas pessoas humildes de condição que são tão arrogantes, tão prepotentes, tão orgulhosas, e tem pessoas com muita condição financeira que são humildes, generosas, são pessoas boas. Então, a humildade não é financeira, a humildade é a humildade do coração, de você ouvir, receber, reconhecer, perdoar, reconhecer o seu erro, pedir perdão, fazer mudanças. Só quem consegue fazer isso é uma pessoa humilde. Porque Jesus é o homem mais humilde, porque ele aceitou se humilhar, ele aceitou se diminuir. Ele era uma pessoa perfeita no céu, vida maravilhosa, desceu para a terra para passar por tudo aquilo. Só uma pessoa humilde. Ah, não, pai, não vou não, porque eles humanos, pecador, ó, se- não, não vou não. Vou não. Esses humanos não tem jeito. Aí uma pessoa humilde, pai, eu vou, me envia. E aí aguenta tudo calado, calado não, assim, no sentido de não fazer algo para, olha, eu sou o filho do Todo-Poderoso, pá, e soltar os poderes dele. Não, Jesus humildemente foi fazendo os milagres, evangelizando. Então, só uma pessoa humilde, ela é capaz de fazer mudanças, porque ela tem um coração moldável. Ela tem um coração moldável. Então, a humildade não é financeira, a humildade é do coração, tá? Então, uma coisa que eu aprendi foi isso.
As situações desafiadoras, elas são oportunidades. Aí, uma vez, eu, na reunião, teve uma, sobre isso, né? Uma pergunta, e aí o comentário foi esse. E eu respondi, né? Quando e como eu vou demonstrar minha fé? Quando e como eu demonstro a minha fé? Ai, eu tenho fé. Ai, eu tenho. Menina, pensa numa pessoa que tem fé, sou eu. Ai, eu confio em Deus. Eita, meu Deus, o Jeová é tudo para mim. Ah, não, ele é. E conta a Bíblia de có e salteado. Ela passa por um problema. O que que acontece? Entre desespero. Não estou julgando, estou trazendo uma realidade. Então, quando que eu vou demonstrar minha fé? Só em palavras ou quando eu passo por situações? Teve até, tá até aqui meu caderno do Congresso, e o irmão falou isso. A pessoa que mais conhece a Deus confiará nele quando passa por provações. E aí eu falei, é a mesma forma que eu penso. Então, quando eu passo por dificuldades, eu digo para mim, agora é a minha oportunidade de demonstrar a minha fé. Agora é a minha oportunidade de mostrar a minha lealdade. Agora é a oportunidade de mostrar o meu amor por Jeová, a minha confiança. Então, gente, eu não olho para o problema, para a situação como não, essa é a oportunidade para me mostrar que eu confio no meu Deus. Eu venho falando a vida inteira que eu confio em Deus e agora na situação que eu preciso mostrar, eu vou entrar em pânico. Então, é o que está aqui no livro e é o que esse irmão ele comentou, que quando surgem situações desafiadoras, ó, as situações desafiadoras são oportunidades disfarçadas para você se tornar uma versão melhor de si mesmo. Então, para mim, eu só mudo. As situações desafiadoras são uma oportunidade para eu mostrar a minha fé, a minha lealdade. Olha só, aí a gente vira todo o jogo. Porque quando a gente passa por uma situação desafiadora, a gente não olha para o problema, a gente olha para a nossa fé. Se eu olhar para o problema, eu entro em desespero. Se eu olhar para a minha fé, que é Deus, eu tenho força para lidar com esse problema. Gente, tudo é percepção, é a maneira como você vê, como você interpreta. Gente, quem fez a aula é você que cria aqui, sabe? Que pensamentos só são circuitos elétricos, emoções só são substâncias químicas. E às vezes a gente falta morrer por causa de uma situação, porque os pensamentos nos consomem, as emoções tomam conta da gente. Quando a gente sabe o que é pensamento, a gente sabe o que é emoção, a gente olha para a situação e deixa eu olhar para a minha fé. Fortalecer o meu pensamento, fortalecer a minha emoção, fortalecer a minha fé para lidar com essa situação. Ok, isso é bem profundo, mas é o que me ajuda, gente, a lidar com as situações, com os pensamentos, com os problemas. Não deixo as coisas me consumir, não. Isso aqui não é passageiro. Esse problema tem uma solução. Se não tem como eu lidar, pronto. É fácil? Não. Eu falo hoje porque eu treinei muito a minha mente. Então, assim, olhem para o tamanho da fé de vocês, tá? Não olhem para o problema, olhem para o tamanho da fé de vocês. Então, sempre lembrem, nunca esqueçam, os problemas, as situações desafiadoras são uma oportunidade para mim demonstrar minha fé. Olha só, vou ler de novo aqui o que o irmão comentou lá no Congresso. A pessoa que mais conhece a Deus, ela confiará nele quando passar por provações. Então, quando a gente está passando por provações, a gente entra em desespero. Uai, e o meu Deus? Não, ele
resolver, ele não vai me ajudar, ele não vai. Eu não conheço, meu Deus. Deane, eu conheço. Uai, e por que você está achando que esse problema não vai ser resolvido? Ele não é o Deus do impossível? Ele não é um Deus amoroso? Ele não é um Deus que dá força, que coragem? Por que você está achando que esse problema não vai ser resolvido? Por que você está achando que esse problema vai te consumir? Que você está olhando para o problema, você não está olhando para o seu Deus que você diz que conhece. Então, gente, é justamente isso. Olhe para os problemas e para as situações desafiadoras como uma oportunidade para você ver como que está a tua fé, como que está a tua saúde mental e emocional. Porque esses problemas, eles só vêm para mostrar para a gente o que a gente precisa melhorar. Seja o nosso psicológico, seja o nosso emocional, seja a nossa fé, seja o nosso físico. Então, eu olho para os problemas e as situações como uma oportunidade de dizer: agora é a hora de eu mostrar a minha fé, agora é a hora de eu mostrar a minha lealdade, agora é a hora de mostrar o tanto que eu amo meu Deus. Porque se eu cambalear, opa, cadê minha fé? Entende? Então, vamos fortalecer isso, tá? Olhar para os problemas dessa forma que você vai saber lidar com mais calma. Por quê? Porque você não está confiando em você. Gente, façam um quadro mentais. Aqui é o problema, aqui é o meu Deus. Eu fico olhando para problemas. Ah, e o problema não vai resolver, não vou lidar com esse problema. Eu estou dando tanta fé para o problema, eu estou dando tanta energia, eu estou dando tanta atenção, focando nesse problema. Ele me consome. Aí, quando eu passo por um problema que eu olho para o meu Deus, quem é meu Deus? Qual é o tamanho do meu Deus? Qual é o poder do meu Deus? Aí eu começo a olhar para o meu Deus. Aí eu começo a olhar para a minha fé. Esse problema vai se tornando tão pequeno, diante de um Deus tão grandioso. Então, toda vez que você olhar, passar por uma situação, pergunte para você, para onde que você está olhando? Se é para o problema, para onde você está colocando fé? Que é fé? Acreditar em coisas não vistas. Então, eu posso acreditar que o problema não tem solução, acreditar que eu não tenho cura, acreditar que não vai dar certo, acreditar é ter fé. Ou eu posso acreditar que eu tenho um Deus todo-poderoso que é capaz de me ajudar. Aí onde tu vai colocar a tua fé? Tu que vai decidir. Porque acreditar que não vai dar certo é fé, acreditar que eu tenho um Deus todo-poderoso que vai me ajudar também é fé. Aí tu vai escolher aonde que tu vai colocar a tua fé, tá? Fé não é só acreditar em coisa boa, não, gente. A Bíblia fala que fé é acreditar em coisas não vistas. Então, às vezes, a gente bota fé em coisas negativas. Não vai dar certo, não vou conseguir, eu não vou ficar boa. Isso também é depositar fé. E por isso que muitas pessoas acabam acontecendo o que acontece, ok? Vamos lá. Lá na página 165, diz assim. As pessoas de sucesso, gente, não é pessoa de sucesso financeiro, tá? Pessoas de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso por quê? Porque eu alcancei o que eu almejava, saúde mental, emocional, saí daquele do fundo do poço, eu tive sucesso naquele objetivo. Por exemplo, o desafio agora. Vocês vão ter sucesso em metas que vocês colocaram e alcançaram. Então, vocês foram bem-sucedida na meta de vocês, no objetivo de vocês. Então, o sucesso não é só aquela pessoa que ganha dinheiro. Todo mundo interpreta humildade para quem não tem dinheiro. Não, humildade é para quem tem um coração moldável. Sucesso para quem tem a vida financeira. Não, sucesso é para quem alcançou suas metas e os objetivos. Ela foi bem sucedida no que ela fez, no que ela buscou, ok? Então, pessoas de sucesso, elas não esperam as oportunidades aparecerem, muito menos reclamam quando não aparecem, pois sabem que estão no comando do barco de suas vidas, sabem que as coisas não acontecem simplesmente, mas são criadas consciente ou inconscientemente. Isso aqui é vocês, tá? Vocês já sabem que as coisas elas são criadas
com consciência ou inconsciência, por base das nossas emoções. Sabem que nada acontece por acaso, embora imprevistos sobrevenham a todos, mas nada acontece por acaso, que a nossa atitude diante da vida trará resultados, é a nossa atitude. Então, nada acontece por acaso. Porém, imprevisto sobrevém a todos, mas diante desse imprevisto, como que eu vou lidar? Aí que vai definir o resultado. Ah, e o imprevisto sobrevém a todos. E aí eu vou cruzar os braços porque sobrevive, o imprevisto sobrevém a todos. Tá, e aí, você vai fazer o que com esse imprevisto? Não, o imprevisto veio. E aí, o que que você vai fazer com ele? Não, ele tá aí, eu vou deixar ele tomar conta da minha vida. Não, é bem assim. Então, o imprevisto sobrevém a todos, mas como eu vou lidar com esse imprevisto vai definir o resultado da situação, ok? Então, os resultados e tudo, absolutamente tudo, é resultado dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. O imprevisto veio. Como que eu vou lidar os meus pensamentos com essa situação? As minhas emoções com essa situação? Como que eu vou me comportar com esse imprevisto? Vai definir o resultado. O que estamos colhendo hoje é resultado do que planejamos no passado. Lembra o que que a Bíblia diz? Você colhe o que você planta. Ah, Dani, eu não gosto do que eu estou colhendo. Então, olha o que tu plantou. Seja teu pensamento, seja tuas emoções, seja teu comportamento. Olha o que tu plantou. Olha, presta atenção. Se tu parar agora e olhar para a situação, seja teu relacionamento, seja o teu físico, seja a tua área financeira, seja a tua saúde física. Talvez tu não se alimentou bem, talvez tu não fez atividade física, talvez tu não dormiu bem, talvez tu não se hidratou bem, talvez tu não repôs vitamina, talvez tu não fez um check-up de exames, talvez tu se estressou demais. Gente, o causador das doenças é estresse, tá? É estresse. Estresse vem da ansiedade, vem do medo, vem da insegurança, vem da tristeza. É comprovado cientificamente que o estresse é um dos causadores das doenças. Por quê? Porque Deus criou a gente com um corpo para fluir harmoniosamente. Gente, nós somos construídos por células, bactérias, tem vários micro-organismos dentro da gente trabalhando, e o poder de Deus, que é o Espírito Santo, gera toda essa energia dentro desses seres. Do tanto que quando a gente morre, o espírito volta para o céu, para Deus, e a gente perde a consciência. Por que eu perco a consciência? Porque é o Espírito Santo de Deus que faz tudo isso fluir no meu corpo. Então, Deus, ele criou a gente para a gente sentir paz, alegria, e dessa forma, todas as células vão trabalhar harmoniosamente bem. As células vão fazer todo o trabalho dela, olha, fluindo, fazendo a limpeza, renovando as células. A intenção era para a gente nunca morrer. Por quê? Porque as células são renovadas. Se você leva um ranhãozinho, demora pouco e esse ranhãozinho cicatriza. Por quê? Porque as células renovam. Então, a gente ia viver para sempre, com base nessa renovação das células, porque elas iam trabalhar para isso. Mas quando eu tenho estresse, ansiedade, preocupações, medo, desregula todas as células, elas não trabalham, elas não são renovadas, aí a gente vai envelhecendo, não vai cicatrizando, a gente vai adoecendo, e aí, meu filho, acabou-se, acabou-se, acabou-se. Então, o estresse é o motivo das doenças, do envelhecimento. Estava ontem falando para uma cliente, quando ela começou a fazer a terapia, era uma carga muito pesada, porque era muita raiva, muita revolta, muita amargura, e aí dava para ver no olhar dela, no semblante dela, na expressão dela. E ontem, gente,
Olhei para ela, falei, mulher, tá totalmente diferente, parece que tá há 10 anos mais jovem. O semblante, o olhar, o tom da voz dela mais suave, mais calmo, não tem aquele peso. Por quê? Porque ela tirou aquele estresse, aquela raiva, aquela amargura, aqueles sentimentos. E agora ela tá tão leve, tão fluida, tão ela falando, Dani, a minha vida tá tudo bem. Situações que trazia tanto desconforto, ontem ela contando, sorrindo das situações. E aí eu falei, mulher, tu tá percebendo que antes tu falava com tanta raiva, com tanta amargura, e agora tu tá falando sorrindo, e aí tu puxa outro assunto. Então, assim, ela não tem mais aquilo, ela rejuvenesceu a aparência dela. Por quê? Porque ela tirou todo aquele peso, toda aquela amargura que ela vinha carregando. Então, gente, Diane, eu não estou bem da saúde. Olha para as tuas emoções. Você está se alimentando bem. Deus criou vegetais, frutas, legumes. Por quê? Porque precisava nutrir essas células. Gente, você sabia que as folhas são para as bactérias? São para nutrir essas bactérias que nós temos no corpo. O que a gente come, gente, é para essas células se nutrirem para o corpo funcionar. Deus criou tudo perfeito. Ele não criou a folha, o vegetal, o legume, a fruta por nada, não. De um tanto, gente, que só foi liberado a carne depois do dilúvio. Mas antes, os humanos iam comer só vegetais. Por quê? Porque é o que nós necessitamos, o corpo precisa. Aí a indústria, sabe o que que ela fez? Bora envenenar esse povo, viciar esse povo, porque nós precisamos lucrar. Nós precisamos lucrar. A gente não vai lucrar com vegetais, porque Deus que criou os vegetais e tem abundância. Vamos criar produtos para os humanos consumir, comprar e a gente enriquecer às custas deles. Aí eles vão adoecer e vão buscar remédio, e a gente vai enriquecer a indústria farmacêutica. Eles fizeram uma parceria. Do tanto que é comprovado hoje, gente, que as pessoas tomam remédio e os remédios não cura, ameniza os sintomas. Não estou dizendo para você parar de tomar remédio. Estou dizendo que os remédios, eles amenizam os sintomas. Então, a indústria farmacêutica se uniu com a indústria alimentícia. E aí tudo, vamos no supermercado, compra, 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 tô ansiosa, doce, tô estressada, doce, come, come, a indústria alimentícia enriquecendo, você adoecendo, indo para a farmácia comprar. Então, se a gente for olhar, a gente só está colhendo o que a gente plantou. Dói isso? É revoltante? É, porque a gente não quer que seja assim, mas é a realidade, está na Bíblia. Você só colhe o que você planta. Então, quando a gente olha para a colheita, o que que eu estou plantando? Gente, esses dias eu postei lá no grupo de uma mulher, 60 anos, você viu o corpo dela? Ela não é melhor do que ninguém. Porém, ela cuida desde cedo, desde novinha, da alimentação, da academia. Aí o resultado dela, aquele corpo. Lembra? Vou mandar. A mulher faz. Aí ela vai. Ali é o que ela está colhendo do que ela plantou na juventude. Alimentação saudável, atividade física. Eu mandei para minha mãe, vá para academia. Minha filha, eu acordo, eu já estou fazendo meus exercícios. Eu digo, pois cuide, cuide da sua saúde, porque senão a senhora vai colher doença. E aí, gente, é isso. A gente que não tem consciência disso, gente. A gente não tem consciência disso e a gente só vai à deriva. A gente vai pela manada, a gente vai com os outros. Então, todo mundo tá, não cuida da saúde, ninguém faz atividade física, eu também não vou fazer isso. Olha o tanto de mudanças que vocês já alcançaram nesse desafio, porque vocês estão tendo outra visão, outra maneira de pensar. Por isso que a Bíblia fala, renove a sua maneira de pensar.
Por quê? Porque quando a gente muda o nosso pensamento, nós muda os nossos comportamentos. E quando nós mudamos o comportamento, temos resultado diferente. Então, Deus ele dá o livre arbítrio para a gente escolher o que pensar, o que fazer, o que sentir. Só que nós não temos consciência. Ninguém diz, Deane, como que faz isso? Porque a Bíblia diz, renove a sua maneira de pensar. Como que eu posso fazer? Não tem, gente. Ali, olha, passo a passo. Então a gente, eu sei que tem que revestir a minha maneira de pensar, mas a gente traz só para o lado espiritual. Mas deixa eu mudar a minha maneira de pensar sobre alimentação, sobre atividade física, sobre as minhas emoções, sobre as minhas comportamentos diante da. Deixa eu mudar a minha maneira de pensar sobre financeiro, sobre todas essas outras questões, aí também tu vai ter resultado diferente. Então, a Bíblia não é só um livro para a área espiritual, a gente pode aplicar ela para todas as áreas. Pode não, a gente deve aplicar para todas as áreas da nossa vida. Então, o que nos falta é consciência, porque nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade de vida pela nossa maneira de pensar, pelas nossas emoções e pelos nossos comportamentos, tá? Profundo, né, gente? Então, acredite, estamos plantando a todo instante. Se eu estou ereta e alegre, certamente estou plantando tais sentimentos. Olha para uma pessoa que ela está posicionada, fica você confiante. Fica você agora, ereta, com a cabeça e dá um sorriso. Estufa o peito e sorri. Vai, faz de novo. Coloca a coluna reta, levanta o pescoço, a cabeça, estufa o peito, respira e dá um sorriso. Sentiu? Sentiu? Agora imagina uma pessoa corcunda, com medo, preocupada, angustiada, vítima. Ai, meu Deus, o que que ela vai colher? Gente, a nossa mente, ela recebe todas as informações. Na hora que você levanta o peito, ergue a cabeça, enche o peito, respira fundo, a tua mente já entende. Postura de poderosa. Ela já começa a buscar pensamento. Eu mesmo, quando eu vejo que eu tô mufina, eu digo, epa, levanta a cabeça. Eu falo para mim, bora, para cima, pensa, age. Eu falo isso para mim. Eu falo isso para mim. Ontem eu tava bem jururu. Ontem eu tava bem jururu. E aí eu fui pra academia e digo, eu tô jururu. Aí eu falei, rapaz, deixa. Eu falei assim, deixa eu sentir esse sentimento. Fui pra academia, jururu, querendo chorar na academia. Aí eu, por quê? Eu fui buscar entender por que eu tô assim. Eu não quero buscar por quê, eu quero só sentir. Aí, rapidinho, vim embora para casa, tinha uma cliente. Aí eu olhei no relógio, eu digo, dá tempo, 20 minutos. Sentei ali, fui conversar com o Jeová, chorei, chorei, chorei. Aí eu fui, eita, já tá na hora. Voltei, atendi a cliente. E aí, depois de atender a cliente, eu falei, depois que terminar a cliente, nós vamos conversar, continuar acolhendo essa emoção. Terminei de atender a cliente, fui tomei um banhozinho quente, passei um hidratante, passei um perfume, botei a minha coxa confortável, aquela coxa que me abraça, liguei a minha vela aromatizante, tomei meu chazinho, digo, agora sim. Sentei, fui conversar com o Jeová, chorei, 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 acolhi a emoção. Aí depois, deixa eu pensar sobre isso. Pensei sobre isso, digo, agora eu entendi. Pronto, renovei. Sabe o que que eu fui fazer depois? Estudar, preparar o material da aula de vocês e fiquei até tarde da noite ali focada no meu trabalho com a mente tão clara, com a mente tão. Por quê? Eu fui, acolhi a emoção, mas não deixei ela me dominar. Depois fui buscar a clareza e bora, seguir. Então,
Muitas vezes a pessoa se entrega àquela emoção e fica lá naquele lugar. Não, não estou dizendo para você não sentir, para você não acolher. É importante você sentir as suas emoções, mas é não deixar ela te consumir, ficar naquele lugar. A vida é cruel, só acontece coisa ruim comigo, Deus não me se importa comigo. Ai, fica naquele lugar, levanta o peito, respira. Opa, bora. O que que eu posso fazer diante disso? Bora para cima, bora resolver. Bora ver uma solução, ok? Então, a postura, a gente olha para uma pessoa, para a postura dela, que tem aquele livro, né? Eu sou analista corporal e comportamental, então eu analiso também, gente, o comportamento das pessoas. Então, eu olho para a postura da pessoa, para o comportamento da pessoa, eu já consigo decifrar toda ali o que que ela está carregando, o que ela está expressando. Então, a nossa postura, ela diz muito. Quando eu estava com depressão, gente, que eu não tinha motivos para sorrir, porque quando a gente está com depressão, não é que nós não temos motivos, nós não conseguimos sorrir diante dessas situações das quais pode nos gerar alegrias. Então, eu pegava a caneta e colocava na minha boca. Por quê? Porque eu não tinha força para sorrir. Então, eu colocava a caneta e quando o músculo, ele faz esse movimento, o cérebro entende, ela está sorrindo. Se ela está sorrindo, ela está feliz. Se ela está feliz, eu preciso liberar o neurotransmissor da felicidade para que ela se sinta feliz. Aí ele libera. Então eu fazia isso, gente. Eu fazia isso para me poder sorrir. Por que Deus fazia isso? Porque senão eu ia ficar nutrindo só o sentimento de tristeza. Eu postei esses dias que quando você entende a nossa mente, você consegue até administrar as substâncias que é liberada no teu corpo. As pessoas acham que a felicidade é ter uma vida perfeita. Gente, a felicidade é um neurotransmissor, uma substância química que é liberada no teu corpo. Não é sobre o que tu tem, não é sobre o que tu faz, não é sobre as coisas externas. É uma substânciazinha que teu cérebro libera assim, ó. E aí tu sente no teu corpo e aí tu dá um sorrisão. Isso é felicidade, é uma substância química. Isso é felicidade, certo? Que conexão com a natureza vai fazer uma caminhada, olhar para o céu, olhar para as nuvens, olhar para os animais, tu vai sentir felicidade, porque Deus fez com que nós sentimos contemplamento, contemplação, a apreciar a sua criação. Então, quando você se conecta com a natureza, automaticamente o teu cérebro libera a felicidade. Libera a felicidade, aí a pessoa fica só olhando para o problema, por boleto, para a vida do outro, aí ela só fica alimentando cortisol, sentimento de estresse, de raiva, de inveja, de injustiça, de indignação, de tristeza. E nem é pela situação, é porque ela fica olhando para aquilo e alimentando, e a mente vem, libera. Então, felicidade, gente, é uma substância química, não é ter uma vida perfeita. Aí a pessoa fica esperando ter uma vida perfeita para se sentir feliz. Gente, a minha vida não é perfeita. Eu tenho situações, olha como eu falei, ontem eu estava chorando, não é perfeita, mas olha aqui, eu estou feliz. Por quê? Acolhi a minha emoção, compreendi, pronto, mudei o meu mecanismo. Hoje já estou aqui revigorada, pronta para ganhar o mundo. Por quê? Porque eu sei que o que me causou foi uma situação, ok, eu olhei para a situação, entendi, compreendi, pronto, não vou ficar ali. Não, epa, eu tenho motivos para ser feliz, agradecer essa vida, esse dia que nem tem sol, mas tá um dia lindo. Então, a minha felicidade, eu que promovo. Eu não fico esperando as situações externas para mim ser feliz. Não, eu sei que eu posso liberar essa substância na minha mente. Então, a sua postura, o seu posicionamento, a sua visão diante da vida define se você vai ser feliz ou não, tá? Profundo, né, gente? Gente, eu tô dando conteúdo aqui, olha, riquíssimo, gente, riquíssimo, que só dou lá na comunidade, tá? É, e com pensamentos e sentimentos, as palavras positivas, colherei alegria e conquista. Porém, se estou carrancudo e triste com pensamentos e atitudes de desesperança, promoverei colheita de resultados perni, per, perni-
pertinentes do meu estado atual. Então, se falo, colherei algo, se me calo, também colherei. Então, gente, fazer algo traz resultados, fazer nada também. Infelizmente, a gente precisa tomar uma decisão, uma ação na nossa vida. É bom demais ouvir isso. Isso mesmo, Cida, bom demais. Traz muita clareza e consciência. Gente, é consciência. Se tu quer uma vida, é consciência. É consciência. Não é conhecimento, é consciência. Lógico que o conhecimento está aqui, ele desperta a consciência. Mas não adianta só ter o conhecimento, ah, que legal, tá. Despertou a consciência. Aqui poderia estar 1.000 pessoas, mas nem todos ia despertar a consciência. É só quem faz assim, ouve, entende, despertou a consciência. Falando nisso, deixa eu olhar. Esse texto marcou muito para mim esse final de semana. Mateus, falando sobre consciência, veio na mente esse texto. Esse texto aqui, ele me marcou bastante. Um dos textos, Mateus, capítulo 13, e o versículo 19. Pois aqueles dias, não, estou em Marcos, é Mateus, Mateus 13, 19. Quando alguém ouve a palavra do reino, mas não a entende, vem o maligno e a arranca. E aí isso ficou bem na minha mente. Quando você não desperta a consciência. O que é despertar a consciência? É entender. Então, eu coloquei aqui. Não é só ler a Bíblia, é preciso entender, despertar a consciência para aquilo que eu li, por fazer pesquisas, refletir, meditar. Caso não entenda o que eu leio, o maligno vem e arranca, pois não está firme, não está profundo o ensinamento. A palavra de Deus, ela precisa criar raízes, raízes profundas, e essas raízes profundas só é profunda quando tem consciência. Então, o conhecimento é assim, gente. Ah, eu leio a Bíblia, eu conheço todos os textos, eu sei, na hora que eu passo por um desafio, eu entro em desespero. Por quê? Porque não está enraizado, eu não despertei a consciência. Eu não despertei a consciência. E aquilo mexeu, esse texto mexeu muito comigo, sobre realmente. Até a Bíblia fala sobre isso, que quando você desperta a consciência, pronto, tu não esquece nunca mais, nunca mais. Por quê? Porque você já fez uma construção de caminho neural. Então, quando eu leio que é vago, que tinha esse texto, é verdade esse texto. Passei por uma situação, cadê? Cadê aquele conhecimento? Cadê aquela que eu li? Sumiu, sumiu. O maligno vem. O que é o maligno? Os problemas, as situações desafiadoras, né? Aí o maligno vem e arranca todo o conhecimento que eu tinha sobre ter fé, sobre confiar em Deus, sobre ser corajoso. Acabou tudo aquilo. O maligno arrancou. O que é o maligno? O problema. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. É consciência. Você precisa despertar a consciência. Mateus 13, 19. Você precisa entender. E poderia estar 1.000 pessoas aqui, eu falando isso. 5, 10, no máximo, iria entender o que eu estou falando aqui. Ia despertar a consciência. Não é todo mundo, gente, que consegue. Então, Cida, se despertou a tua consciência, parabéns. Nunca mais você vai esquecer. Já foi construído o caminho neural, ok? Vamos lá, então, gente. Outra coisa que eu marquei na leitura desse livro bem no final. Jesus é a minha grande inspiração, o maior de todos os líderes, para todos nós, né? O maior de todos os empreendedores, o mestre dos mestres, ele de fato era completamente autorresponsável. Ele não criticava, não reclamava, não buscava culpados, não se fazia de vítima, de modo algum julgava os outros. Entretanto,
Ele confrontava as pessoas e as situações com a verdade, era genuíno, não fugia, nem se calava diante de mentiras, não se privou de expulsar os vendilhões do templo, não se calou diante de hipócritas, fugindo da ira vindoura, nem diante de seus discípulos, quando, ao invés de orar e vigiar, foram dormir. O mesmo serve para nós, que buscamos a autorresponsabilidade. Devemos nos alegrar com a verdade, mesmo que doa em alguém, mesmo que doa em nós mesmos. A autorresponsabilidade a autorresponsabilidade sabe a importância da verdade ao elogiar um bom comportamento ou resultado, como também ao confrontar alguém com a atitude inadequada. Entretanto, devemos estar atentos. Afinal, não somos nem de longe como Jesus em sabedoria e santidade. Por isso, muito cuidado e discernimento ao confrontar alguém. Sobretudo, antes de confrontar quem quer que seja, você deve ser um perito em confrontar a si mesmo, com verdade. Lembre-se, fuja da crítica, mas abrace a sugestão. Não busque culpados, mas a solução. Não justifique seus erros, mas aprenda com eles. Por fim, com amor, julgue as atitudes das pessoas, não julgue quem as realizou. Elas deram o melhor que podiam nas condições em que estavam. Antes disso, porém, pense no que você pode fazer para contribuir. E então, o que vai fazer? Gente, que lindo, né? Justamente ali uma coisa que foi falado bastante no Congresso também, sobre amar as pessoas, não julgar, né? É, ter compaixão. Até coloquei para mim pesquisar mais sobre a compaixão. O irmão falou sobre compaixão. Então, é justamente isso. Jesus, ele confrontava, ele se impôs, ele disse não, ele disse quem estava errado, ele disse que não era desse jeito. Quantos de nós temos medos de dizer não, de se impor, não quero comer isso, não, isso me faz mal, eu vou para academia, tu vai para, vou para academia cuidar do meu corpo, ai, tu tá toda, tô mesmo. E vá, sabe? Uma coisa que eu aprendi tanto com Jesus, falaram que ele era glutão, que ele era beberrão, que ele estava fazendo o que era errado, que ele andava com os cobradores de impostos. Menino, criticaram tanto Jesus, julgaram tanto Jesus. Jesus sabia quem ele era. Gente, aquele filme de Jesus do Congresso, quem assistiu, ele se posicionava, ele olhava com firmeza, mas respondia com brandura. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não se tremia do que vão pensar, do que vão falar. Ah, não. Ele falava com autoridade. Gente, aquilo dali, eu acho lindo o posicionamento de Jesus, de certeza de quem ele é, certeza do que ele está fazendo, a consciência dele limpa, independente do que estão falando, do que estão te criticando. Ele conseguir dizer não, ele conseguir dizer está errado. Aquilo dali, para mim, é um grande exemplo para mim de posicionamento, de identidade. Ele sabia quem ele era. E ele seguiu com o propósito dele. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele veio e fez brilhantemente, com amor, com empatia, sem julgar, sem medos. Ai, olha, gente, maravilhoso o filme. Enfim, meninas, o que que vocês acharam do livro? Eu compartilhei aqui algumas coisas. O que que vocês acharam da leitura de vocês? Algum ponto que vocês encontraram interessante? Digam para mim. Ou não estão lendo e não estão encontrando nada, tá? Tá que nem o texto de Mateus 13, 19, só lendo, não está entendendo. Não é fácil, tá, gente? Mas é a prática, tá? É a prática. Vocês também conseguiram ler o material e responder? Eu me acolho? Esse é o último exercício da semana. Como foi para vocês fazer os exercícios de acolhimento? Como eu mencionei ontem, eu me acolhi, né?
Ontem eu acolhi as minhas emoções. Eu cheguei à conclusão que preciso ler. Ai, eu cheguei à conclusão de agora preciso ler O Poder da Ação. Gente, é o outro livro, O Poder da Ação, tá, gente? Maravilhoso, também já li, viu? Porque autorresponsabilidade tu desenvolve consciência. E o livro O Poder da Ação, aí é você entrar em ação com aquele entendimento que tu teve. É maravilhoso. O poder da ação, ele é maravilhoso, porque ele tem exercícios para que você possa aplicar. Ele é maravilhoso, Cida. Vai sem medo mesmo no poder da ação desse livro. Ele é um treinamento, ele tem muito exercício, muita atividade, muito questionamento. Se tu realmente quer mudanças, quer fazer mudanças, precisa entrar em ação. E esse livro, ele é maravilhoso. Eu não tenho ele aqui, eu deixei, porque eu tenho um monte de livro lá na casa da minha mãe, não dá para me trazer na mala, que era muito pesado, mas eu tenho o poder da ação, eu tenho os livros dele, quase tudo alta performance. É maravilhoso o poder da ação, tá? Então, se você vá sem medo. Eu tenho lido, esperei chegar o correio, estou fazendo os exercícios. Ótimo, muito bom mesmo, muito bom. Esses exercícios ele traz muita clareza. Dói, gente. Olha, eu falo para vocês que dói, é tapa na cara os exercícios, mas é só assim que a gente vai ter consciência e fazer mudanças, tá? E não esqueçam de responder também. Pode falar, Miriam. Ah, você perguntou se a gente tirou proveito, né, da leitura. Eu não consegui fazer a leitura, do livro essa semana, mas falando sobre acolhimento, baseado naquilo que a gente já tinha falado lá na comunidade, né? É, então, essa semana também aconteceu algo parecido com o que aconteceu com você. Essa semana passada para cá, eu também tive uma situação, e aí me causou, assim, um impacto emocional, né? Não foi um acontecimento, foi uma lembrança, na verdade. E aí, assim, eu fiz exatamente isso, né? Peguei esse sentimento, acolhi, falei assim, não, vem cá, eu vou cuidar de mim. Hoje a gente entende, né? Tem essa consciência que sou eu que cuido de mim, sou eu que faço as coisas por mim. Então, fui lá, me acolhi, tirei ontem alguns dias para ficar quietinha, me permiti não ir na academia, me cuidei, tomei meu chazinho, pensei, refleti, meditei bastante. E hoje, assim, aqui na minha cidade está um tempo bem de chuva, né? E aí, geralmente, esse tempo me deixa um pouco deprimida. Agradeci a Jeová, estou aqui vindo no carro aqui escutando você, agradecendo a Jeová. Falei assim, graças a Deus está chovendo, porque estava muito seco. E é uma bênção de Jeová. Então, a gente vê coisas boas mesmo em situações que às vezes antes não deixava a gente tão feliz, mas hoje a gente consegue olhar o lado positivo, o lado alegre, e com certeza hoje o dia vai ser maravilhoso. É feriado na minha cidade, vou trabalhar de manhã, vou chegar em casa, já tenho planos para minha tarde, quero estudar, quero fazer um monte de coisa. Então, assim, o que aconteceu ontem já foi resolvido, e eu acho que é isso, né? A gente tomar consciência, quando a gente toma realmente consciência, isso muda total a nossa modo de ver as dificuldades do dia a dia. Olha só, é o que eu comentei. Ontem eu estava jururu, acolhi, compreendi, pronto. Zerada hoje, zerada, zerada. O dia também está chuvoso, mas motivos para agradecer. Mas se eu não estivesse bem, ai, o dia está frio, ai, tá chuva, ai, eu começar a reclamar. Por quê? Porque a gente interpreta a vida, o mundo, as situações com base nas nossas emoções. Então, se a minha emoção estava sombria, estava angustiante, eu ia ver o mundo, a vida dessa forma, o trabalho, as situações, da forma como eu venho carregando. Gente, façam a aula, você que cria. Não sei quem fez, quem não fez, mas quem não fez, eu não sei como. Mas se você fizer a aula, é você que cria, assim, ó, vai mudar totalmente a tua visão sobre mente, pensamentos, emoções, sobre a vida, sobre o mundo, sobre você, porque realmente eu trago um conhecimento muito profundo da neurociência, com embasamento bíblico, psicológico. Eu trago bastante ilustrações, imagem, é algo bem profundo mesmo. Ó, a Miriam, só façam, a aula é incrível. Quando a gente tem consciência, gente, é o que a Miriam fez, olha só.
acolheu as emoções dela, hoje está aí tranquila, agradecendo, olha só. Por quê? Porque ela tem consciência o que é emoção, como fazer, o que fazer. Então, assim, gente, eu não sei como, peça emprestado, parcele no cartão, mais fácil, mais fácil. Eu falo para vocês, quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente encontra uma desculpa, tá? Então, assim, eu vou abrir as inscrições para a aula dia 29, tá? Dia 29 nós teremos aula ao vivo, então vai ser uma imersão. Então, você vai se dedicar, deixar a comidinha pronta, organizar tudo ali e tá ao vivo. Então, assim, vai ter. Quem fez a primeira vez, eu vou dizer, faça de novo. Por quê? Porque eu estou trazendo mais conteúdo, mais informação. Eu estou fazendo uma junção sobre identidade. Porque a primeira aula é você quem cria, a aula que eu fiz foi sobre mentalidade. Ela vai vir todo o conteúdo da primeira aula, só que eu vou acrescentar identidade. Lembra quando eu falei de Jesus? Jesus sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo, então o que os outros falavam não importava, porque ele tinha uma identidade, ele sabia quem ele era, qual o propósito dele. Então a gente precisa construir. Quando a gente não tem identidade, gente, a gente fica vulnerável. Ai, o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Ai, eu não sei o que fazer. Ai, se sente perdida, por quê? Porque tu não sabe quem tu é. Tu fica buscando fora a felicidade porque tu não sabe que você é a sua felicidade. Então, eu vou trazer um conhecimento a mais sobre identidade em todo o conteúdo que já foi falado sobre é você quem cria lá, sobre mentalidade. Então, quem já fez, dá um jeito de fazer de novo. E outra coisa, quem fez a primeira vez só teve a aula naquele momento e acabou. Agora, quem for fazer dessa vez, vai ter a aula gravada e vai ter o material de apoio. Então, assim, além de mais conteúdos, vai ter a gravação e o material de apoio, tá? Qual será o valor? Toda vez que vou fazer exercício, fico com a cabeça doendo. Porque tem coisas ali que precisam ser trabalhadas. Então, o que que você faz? Respira fundo, levanta, bebe uma água e volta. Você precisa fazer os exercícios. Tem algo que a tua mente está bloqueando, ela não quer que você veja, ela não quer que você faça, mas você precisa fazer, você precisa ver. Então, respira fundo, oxigênio o cérebro, toma um copo com água, volta de novo. Respira, só vou sair daqui quando eu concluir isso. Aí você quebra esse bloqueio, tá? Qual vai ser o valor? Vai ser diferente do valor, vai ser um valor a mais. Por quê? Porque eu vou incluir mais conteúdo sobre identidade, vai ter a gravação e vai ter o material de apoio. Então, vai ser o valor a mais e eu vou passar todas as informações para vocês hoje, tá bom, meninas? Mas se preparem, olha, só façam. Gente, só façam, tá? Porque assim. Você fazendo a aula, você vai mudar toda a sua vida. E você mudando a sua vida, você vai prosperar e você vai ter esse dinheiro muito a mais. Agora, se você tem uma mente de vítima, de escassez, de medo, de insegurança, vai continuar no mesmo lugar. Você precisa mudar a tua maneira de pensar. Mudou a tua maneira de pensar, muda a tua visão, as tuas atitudes e os resultados serão diferentes. Então, assim, não tenha pensamento de escassez para um conhecimento que vai mudar toda a tua vida, que vai mudar toda a tua vida. As meninas que fizeram a aula, é você quem cria, elas sabem muito bem, elas sempre comentam, elas não se arrependem, elas realmente falam para fazer. Por quê? Porque elas sabem que muda totalmente, gente. Depois que você vê, não tem como desver, não tem como desver. Ok? Bom, meninas, eu acho que é isso. O horário, né, já tá dando aí. É, Tem algo que eu fiz no meu congresso. Para quem não conhece, gente, quem não é da mesma religião que a minha, todo ano nós temos um congresso de 3 dias de muito conhecimento. Deixa eu colocar aqui. Bom, para quem não sabe, esse final de semana eu tive o congresso, e o congresso é um evento religioso da minha religião, que a gente passa 3 dias, uma imersão assim de muito alimento espiritual, estudando realmente
a Bíblia, vários discursos, teve o filme A História de Jesus, é assim, emocionante, é o dia realmente inteiro, então eu tive agora esse final de semana, sexta, sábado e domingo. E eu fiz algumas anotações, lógico que não tem como não fazer anotações, e eu principalmente que amo anotar, é, eu anotei algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Lá mostrou o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele foi contar o exemplo de que ele não veio para abolir a lei passada, né? Ali dos 10 mandamentos, enfim, mas para concluir e mostrar em prática o que significava cada lei. Então, Jesus ele veio para trazer na prática como que cumpre, como que executa, como que aplica aquelas leis na prática, com amor e compaixão. Com amor e compaixão. Não era sobre regras, era sobre o amor que você carregava, a intenção, a motivação, a inclinação do seu coração. Então, Jesus, ele viu, nosso Deus, viu que as pessoas só estavam cumprindo regras. Não tinha o coração. Eu tenho que fazer, vou lá e fiz, pronto. Não sabia, não tinha a inclinação, a emoção. Eu fui lá e fiz o que tinha que fazer, fez checklist, check, ok. Não. Então, Deus viu Senhor, filho, vai lá, mostra o porquê dessas regras. Não é para cumpri-las, só para cumpri-las, é para entender. Lembra do texto? Que quando a gente não entende, o inimigo vem e leva, é para entender e aplicar. E a intenção de aplicar, a motivação é a compaixão e o amor. E aí, muitas pessoas não aceitaram a forma como Jesus ensinava, o que Jesus falava. E aí ele falou: quem toma vinho velho não quer tomar vinho novo. E aquilo mexeu comigo. E é justamente sobre as nossas crenças limitantes. Lógico que o evento era espiritual, porém, eu sou terapeuta e trabalho na área da mentalidade, então trago conhecimento bíblico também aqui. Então, quando a gente tem uma crença limitante que foi construída lá na nossa infância, que é o vinho velho, a gente não aceita um ensinamento novo, um pensamento novo, um entendimento novo. Por quê? Quem está bebendo do vinho velho está tão acostumado, tão adapto àquele gosto, aquele sabor, que quando vem o vinho novo, por melhor que seja, eu rejeito. E é assim, quem fez a aula é você, quem cria mais uma vez, sabe que eu falei sobre isso. Porque é tão difícil mudar, Deane? Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei, mas eu não consigo. Por quê? Porque a mente está apegada no vinho velho. Ela não vai querer o vinho novo, mesmo esse comportamento, mesmo essa escolha, mesmo essa mudança seja a melhor, a mente rejeita. Quem fez a aula é você quem cria, vai lembrar disso, porque eu ensino porque é tão difícil mudar. Na aula, gente, é você que cria, eu mostro, mesmo eu tendo todo esse conhecimento, mesmo eu sabendo que é o melhor, mesmo eu sabendo que eu tenho que mudar esse comportamento, esse pensamento, mesmo eu sabendo o que eu tenho que fazer, por que, Deane, eu não consigo, por que eu me saboto, por que eu procrastino, porque a mente está adapta, acostumada no padrão antigo, ela está ali na programação que foi construída na infância, ou seja, a mente está acostumada com vinho velho e ela rejeita o vinho novo. Aí é preciso abrir a consciência, provar o vinho novo, se adaptar com o novo paladar e dizer: meu Deus, é muito mais gostoso. Aí é uma nova mudança também de comportamento. Quem for fazer aula, eu vou dar esse exemplo para vocês. Lá, ele também falou sobre os milagres que Jesus fez. E teve o milagre, o filme, né? Que quem assistiu, quem não assistiu e quer assistir, eu posso compartilhar o link, tá? É, Jesus ali na casa, fazendo os discursos dele, né? Aí tinha um deficiente, ele não se mexia, ele não mexia o corpo. E os amigos dele queria que o amigo dele fosse curado, né? Mas tinha muita gente, não dava para ele passar com a maca. O que que os amigos dele fez? Subiu no telhado e desceu ele.
Vocês lembram dessa história, né? E aí Jesus ficou tão impressionado com a fé, com a atitude deles. Eles não ficavam só, eu queria ser curado, eu queria que Jesus curasse meus amigos. Não, eles tiveram uma ação. Lembra? A fé sem obras está morta, você precisa agir. Então, eles tiveram uma atitude, a fé deles era tão grande que eles subiram no telhado, abriram o telhado e desceram o deficiente. Então, Jesus ficou sorrindo daquela situação, porque ele ficou encantado com a fé, a atitude deles. A fé era tão grande que eles fizeram isso. Aí sabe o que que Jesus fez quando ele foi, desceu? Ele olhou para ele, filho, os teus pecados estão perdoados. E aí depois ele curou. Aí, aí depois tinha um senhor de 38 anos, que ele também era deficiente da perna. E aí tinha vários deficientes, mas aquele Jesus foi lá, nele, 38 anos. Ele foi lá, seus pecados estão perdoados. Pegue a sua maca e se levante. Ele foi, se curou e saiu andando. Depois de um tempo, Jesus encontrou ele de novo. Jesus olhou para ele: não peque mais, porque senão vai acontecer pior do que tinha acontecido. Por quê? O que que tem ligação o pecado com a doença? Aí o irmão falou: a cura está ligada ao perdão dos pecados. Então, com todas as minhas pesquisas que eu fiz, eu sempre tive ciência disso. Com as minhas pesquisas, eu sempre sabia disso, mas ouvir um irmão num congresso falar isso, para mim foi assim maravilhoso. Então, se você não perdoou seu irmão, não perdoou a sua mãe, não perdoou seu pai, não se perdoou, espera que o corpo vai te cobrar. Então, Jesus ele veio para nos dar o direito de ser perdoados e assim ter a oportunidade de ser curados. Nós não vamos poder hoje ser curados completamente da doença, mas se você perdoar, você pode ter certeza que você vai ter uma saúde melhor. Presta atenção quando você adoeceu, quando você estava doente. Qual sentimento tu estava nutrindo? Tinha sentimentos que você não liberou. Perdão. Leane, eu perdoei. De coração ou da boca para fora? Lembra que eu falei o estresse adoece o corpo? Então, a falta do perdão também estressa o corpo. Porque eu estou nutrindo um sentimento de mágoa, de ressentimento. E às vezes a gente está carregando mágoa, ressentimento dos nossos pais que a gente nem sabe. Deane, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, já perdoei. Vamos fuçar um pouquinho? Aí tu vai encontrar mágoa, ressentimento, dor. Aí por isso que o nosso corpo adoece. Gente, o nosso corpo adoece por causa das questões emocionais. Lógico que a alimentação contribui, o estilo de vida, sim, sim. Mas se você se alimenta bem, faz atividade física, dorme bem, se hidrata bem, mas carrega tanta mágoa, ressentimento, sentimentos que são não condizem com os frutos do espírito, teu corpo vai adoecer, porque nós não fomos criados para carregar esses sentimentos. E lembra, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se eu estou carregando sentimentos que não faz parte do Espírito Santo, esse templo vai adoecer. Então, mais uma questão que eu queria trazer para vocês. Perdoe. Não perdoe, saia perdoando e se perdoe, tá? Quem faz a comunidade tem a aula do perdão, que são três tipos de perdão. Pedir perdão para o outro, você precisa pedir perdão para o outro. Você precisa perdoar o outro. Mas o outro não pediu perdão, libera o perdão, porque o perdão é sobre você. E se perdoar, os três tipos de perdão. E o perdão, gente, não é só falar assim, eu perdoo. E não é, não é, não se iluda que é assim. Outra observação que eu anotei, lá no vídeo, tinha uma irmãzinha que ela não achava que era digna da aprovação de Deus.
Então, ela ficava muito mal nutrindo aqueles pensamentos. E ela disse: os pensamentos dão vida aos sentimentos. Ah, eu tinha que anotar isso. A minha irmã passou o áudio para mim, Diane, eu só lembrei de ti. Aqui é os meus pensamentos. Gente, os pensamentos, eles vêm assim, ó, uma correntezinha e uma sacola de sentimento. Então, tu fica nutrindo sentimentos e um monte de sentimentos. Então, quando você traz um pensamento e você fica nutrindo esse sentimento, aí fica. Você traz o pensamento, você fica nutrindo o pensamento, você fica dando vida para o sentimento. Aí eu coloquei: quanto mais você alimenta o pensamento, mais vida e força você dá aos sentimentos. Escolha os seus pensamentos, escolha quais pensamentos você vai alimentar. Então, nós temos, gente, nós não podemos controlar os pensamentos, mas nós podemos decidir se nós vamos alimentar esse pensamento. Então, vai vir pensamentos distorcidos, pensamentos negativos, pensamentos intrusivos. Vai vir, ainda mais quando você carrega muitos sentimentos ruins, de dor, do passado, vão vir os pensamentos automáticos, eles vão vir. Mas aí vai ser uma escolha: eu vou ficar alimentando esse pensamento ou eu vou. Porque se eu ficar alimentando esse pensamento, eu vou dar vida para o sentimento vai vir à tona. Eu achei isso tão interessante. Então, você pode escolher nutrir ou não o pensamento. Talvez você não possa escolher se ele vai vir ou não, mas se nutrir é uma escolha sua. E quando você nutre o pensamento, você dá vida para o sentimento, ok? E o outro texto que mexeu profundamente comigo, profundamente, que eu fiquei remoendo, remoendo, cheguei do congresso morta de cansada, já estava deitada, levantei, fui fazer minha meditação, conversar com o Senhor. Felizes o de coração puro, porque virão a Deus. Gente, esse texto, ele mexeu tanto comigo, porque é justamente isso que eu já tinha percebido. É algo que eu vinha buscando incansavelmente purificar o meu coração. Lembra que eu sempre falei para vocês, Senhor, examina meu coração. Senhor, o que está no meu coração que não te agrada? Senhor, eu sempre, por esse entendimento, não tinha visto e percebido esse texto na Bíblia, mas eu entendia que o meu coração só é um reflexo de como eu olho a vida, de como eu olho o mundo, de como eu vejo Deus. Então, quanto mais eu purificava meu coração, mais íntima eu sinto do meu Deus, não é pelo que eu faço, ai, não é eu leio a Bíblia, ai, eu leio a Bíblia de cor e salteada, eu sei todos os textos, ai, eu vou para todas as reuniões, ai, eu estou todo dia no campo. Não, isso é excelente, maravilhoso, isso mostra realmente ali a prática, mas se o teu coração não tiver puro, que é o que Jesus mostrou, as ações, qual é a motivação dessa ação. Então, eu cuidei primeiro do meu coração, falei, Senhor, eu não quero tá fazendo só para provar para os outros, ai, que ela é espiritual, ai, que ela tem um título, que ela... Não, não quis isso. Quando eu entendi que Jeová olhava para o meu coração, eu falei assim, gente, quer dizer que eu estava buscando validação dos outros, aprovação, elogio, eu estava buscando o título. Não, eu fiquei chateada comigo, que pequena eu sou, que pequena eu sou. Então, o que que eu fiz, Senhor? Examina o meu coração, a minha motivação. E eu entrei nessa busca. Saí perdoando todo mundo, saí liberando mágoa, ressentimento. Eu quero o meu coração puro. E quanto mais eu fazia isso, mais eu via Jeová em tudo na minha vida, em tudo. E por isso, gente, que eu tomo um cuidado muito grande com o meu coração. Por quê? Porque ele é a minha conexão com o Senhor. Se meu coração não está puro, falha a minha conexão com ele, falha a minha intimidade com ele. Então, quando eu vi esse texto, felizes os de coração puro que virão a Deus, eu me emocionei, eu chorei, ainda coloquei, será que eu tenho um coração puro? Então, a gente precisa olhar para o nosso coração, principalmente para o nosso coração.
E quando a gente olha para o nosso coração, purifica o nosso coração, a gente consegue ver Jeová em tudo, em tudo, em tudo. E é o que eu sempre falo: eu moro sozinha, não tenho marido, minha família mora longe, não tenho muitas amizades, mas eu me sinto tão preenchida, porque Jeová faz parte do meu dia inteiro, da minha noite, tudo que eu faço. Ele está o tempo todo comigo, porque estou purificando meu coração, então tudo que eu faço, todo momento eu vejo Jeová em tudo, 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 tudo. Eu olho para o céu, vejo Jeová, eu olho para o problema, vejo Jeová, para tudo, tudo. Então, é isso que eu diria para você sobre essa observação, tá? O outro texto, né, que eu comentei, Mateus 13, 19, não se lê, sobre não se ler, não é só ler, é preciso entender, ter consciência do que você leu, né? O texto de Mateus 13, 19. A pessoa que mais conhece a Deus, ela confia nele quando passa provações. Então, quando a gente passa por provações, é a oportunidade para a gente demonstrar a fé. Ah, Adriane, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu conheço a Bíblia, conheço de có e salteado, mas quando passa um problema, como é que tu reage? Cadê a confiança no Deus? Cadê a fé no Deus? Lógico que a gente vai sentir medo, angústia, é normal. Mas o quanto que eu deixo isso me consumir, entende? Então, eu coloquei essa observação. E aí, outra coisa também. Jesus, ele falou que estaria conosco todos os dias. Aí eu me perguntei, se eu consigo perceber a ajuda de Jesus todos os dias, isso mexeu tanto comigo. Então, se eu não consigo perceber, a partir de hoje, eu quero me motivar todos os dias ver Jesus me ajudando. Então, Jesus, ele falou que ia deixar o seu ajudador, né, o seu Espírito Santo, ele ia voltar para o Pai e ia deixar o seu ajudador, o Espírito Santo, conosco. E ele falou que todos os dias ele estaria conosco, todos os dias. E aí eu fiquei me perguntando, olha que interessante, todos os dias eu consigo ver a ajuda do Espírito Santo atuando na minha vida. Aí eu fiquei me perguntando, eu falei, tá aí, a partir de hoje eu vou começar a prestar mais atenção como que o Espírito Santo, de forma consciente, ele tem me ajudado todos os dias. Hoje foi um dia desses. Ontem eu estava jururu, chorei, mas eu acordei tão feliz, tão revigorada, tão apaixonada pela vida de novo, porque ontem ela estava meio sombria. Então, tá aí, olha só o poder do Espírito Santo. Então, essa é uma das minhas metas, poder todo dia, de forma consciente, ver o Espírito Santo me ajudando e o cumprimento da promessa de Jesus, que todos os dias ele estaria comigo. Outra coisa, os peritos, olha só, os fariseus, gente, eles eram perito na lei, eles entendiam as escrituras, o irmão comentou lá no discurso, eles liam e conheciam a lei, mas para um só objetivo, julgar e criticar, e não para aplicar. Foi tão forte, foi o último discurso, eu até gravei e postei no Instagram. Eles conheciam a lei de có e salteado, porém eles usavam o conhecimento para julgar e não aplicar. Aí ele perguntou, irmão, nós estamos usando a Bíblia como um espelho ou como uma lupa? Porque muitas vezes a gente pega a Bíblia, as publicações, ele comentando, para usar como uma lupa, para puxar o defeito dos outros, para criticar, para julgar. Mas quando a gente pega a Bíblia e as publicações para um espelho, como um espelho, a gente vê o nosso reflexo. Foi muito maravilhoso essa ilustração, eu amei, amei, e vou levar esse ensinamento para a vida. E aí, os discípulos, aí ele também comentou: discípulo não é quem ouve, discípulo é quem ouve, vê, entende e aplica o que aprende. Discípulo é quem imita as ações de Jesus, não só quem lê, não só quem diz que sabe, mas é quem aplica na prática. Eu achei esse também muito interessante. E aí eu, mais uma vez, me perguntei: será que eu estou aplicando os ensinamentos? Será que eu sou realmente uma discípula do Senhor? Porque muitas vezes a gente acha que já está salva ou que já está porque tem uma religião. Não.
Então, você precisa aplicar para poder você ser seguidora de Jesus. O que é ser seguidora de Jesus? É imitar as ações dele. Não só dizer que eu tenho uma religião ou que eu leio a Bíblia e está tudo bem. Não, eu preciso imitar Jesus, aplicar, independente de eu ter uma religião. Achei isso bem interessante, então trouxe para mim essa reflexão. Será que eu estou aplicando? Será que eu estou imitando realmente Jesus nas minhas ações ou só estou tendo o conhecimento dele? Bom, e é isso, meninas. Acho que concluí a aula hoje. Foi muita coisa, muita informação. E o que que eu diria para você? Foram muitos conteúdos aleatórios. Assista novamente, porque vai ficar lá no YouTube. Vou subir para o YouTube. E faça anotações. Lembra, Mateus 19, 13, 19. Quando você não entende o que você lê, o inimigo vem e leva. E o inimigo pode ser os problemas, as preocupações, as ansiedades. Você precisa desenvolver consciência. Então, o que que eu faria se eu fosse você? Eu assistiria novamente essa aula e eu ia anotando, eu ia pensando, meditando, refletindo, absorvendo. É assim que tu vai desenvolvendo consciência. E aí depois tu aplica. É assim que você vai entender o que você está aprendendo, ok? Tá bom, meninas? Eu acho que foi muita coisa por hoje. É, E você, ó, é você quem cria a sua consciência em outro nível. É outro nível, olha só. A Valdileia, ela faz a comunidade, ela fez, é você quem cria. Ela está dizendo que quando você faz a aula, é você quem cria. É outra consciência, é outro nível. Gente, todo mundo que fez fala isso. Então, se eu fosse você, eu realmente faria. Dava um jeito. Porque é outra, realmente, é outra visão. Eu mostro na prática como você criar uma nova identidade, uma nova realidade de vida. Eu mostro os exercícios, é bem profundo, tá? Acho linda a sua maneira de ensinar usando os ensinamentos bíblicos. Parabéns. Jeová que tem capacitado, eu tenho esse olhar porque eu sou terapeuta, né, gente? Então eu cresci, eu conheço a verdade desde a minha infância. Então eu cresci na verdade, na adolescência eu me afastei e voltei. E sempre eu lia a Bíblia, estudava, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu sempre olhava só para o olhar espiritual. As minhas outras áreas não aplicava, vamos se dizer, aquele conhecimento. Era só a área espiritual. E quando eu comecei a estudar sobre psicologia, sobre a mentalidade, eu falei, mas eu já estudei isso aqui na Bíblia. Mas Jeová já falou isso. Aí eu falei, por isso que Jeová é os médicos dos médicos, terapeuta dos terapeutas, psicólogo dos psicólogos, porque, gente, está tudo na Bíblia. Aí eu fui fazendo pesquisas profundas no JW, todos os cursos que eu ia fazendo, todas as formações que eu ia fazendo, que eu ia entendendo, pera, eu ia pesquisando no JW. Tem uma pasta, assim, gente, inteira de pesquisas no JW sobre mente, sobre Espírito Santo, sobre as emoções, e tem muita publicação no JW de muita coisa mesmo. Então, assim, isso me ajudou muito a ter esse conhecimento já, a junção da neurociência, da psicologia, com ensinamentos bíblicos, porque a Bíblia, ela traz de uma forma para que todos possam ter acesso. Então, por que Jesus contava com ilustrações? Porque ele sabia que ele, se eu fosse explicar da forma que ele sabia, as pessoas não iam entender. Ele tinha que trazer um conhecimento mais simplificado. Então, Jesus não ia falar sobre mentalidade, sobre as emoções naquela época. Naquela época não existia trauma, não existia mentalidade, só existia religião naquela época. No entanto que ali era os fanatismos, né, os fariseus, tinha aquelas brigas, aquelas guerras que tem até hoje, é sobre religião, então era muito religião. Então Jesus não ia trazer um conhecimento que as pessoas não iam entender. Então Jesus trouxe ilustrações para que as pessoas pudessem aplicar ali aquele conhecimento. E aí eu, com o entendimento da psicologia, neurociência, aí eu vou vendo assim os ensinamentos de Jesus sobre mentalidade, sobre as emoções. Aí isso tem me ajudado muito também a compreender ainda mais a palavra de Deus e a aplicar. Ok, quando a gente entende e a gente aprende, é mais fácil aplicar. É a mesma coisa da tua mãe dizer assim, menino, tu tem que lavar a mão antes de comer.
Tem que lavar a mão antes de comer. Tem que lavar a mão antes de comer. A criança nem sabe por quê. Ela nem sabe por quê. Ela só vai lá e faz. Aí no dia que ela tem a oportunidade, ah, minha mãe não tá aqui, eu vou comer de qualquer jeito. Ela vai lá porque ela não sabe da importância de lavar a mão por causa das bactérias. Tá? Então, quando você entende, ah, agora eu entendi porque eu tenho que lavar as mãos por causa disso. Ah, então mesmo com minha mãe estando ou não, eu vou lavar porque eu entendi. Esse é o entendimento que está lá em Mateus 13, 19. Então, uma coisa que eu sempre tive, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E antes eu entendia que eu não podia questionar, era só fazer, só vai e faz. E aquilo ficava martelando na minha cabeça, mas por quê? Aí eu hoje não. Hoje eu questiono, hoje eu pergunto, hoje eu pesquiso, hoje. Ah, agora eu entendi. Aí pronto, se torna automático. Eu não preciso fazer esforço para fazer porque tem que fazer. Não, eu faço com leveza porque eu sei porque eu tenho que fazer. Então, é a importância do conhecimento e da sabedoria. Ter conhecimento é o que eu sei, sabedoria é aplicar o que eu sei. Ok, meninas, então vamos lá. Mais um dia extraordinário, um dia incrível para todas nós. E eu vou compartilhar lá. Dê um jeito, saia pedindo emprestado, parcele, mas faça esse conteúdo, tá bom? A aula é você quem cria. Vamos ter aula ao vivo e depois vai ter os exercícios, o material e a aula gravada. É maravilhoso ter essa junção. Nos traz muita clareza e entendimento. Tem me ajudado muito, gratidão. Esse é o objetivo, ajudar, tá? Trazer a compreensão. Quando a gente compreende, gente, torna mais leve a gente fazer o que precisa ser feito. Não se torna eu tenho que fazer porque tenho que fazer por obrigação. Não, eu faço porque eu entendi a importância disso e eu faço com o maior prazer e alegria. Isso é muito bom. As mudanças, enfim. Quando eu entendi que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, gente, eu entendi a importância de eu cuidar do meu corpo, como que o meu corpo é construído, a alimentação, como que ele afeta o meu segundo cérebro, que é o intestino. O intestino libera 85% da serotonina. Então, quando eu fui entendendo tudo isso, aí virou todo o jogo questão de cuidar da alimentação, da atividade física. Antes eu queria fazer que era para ter a estética, para ter o corpo bonitinho. Depois que eu entendi que o meu corpo é sagrado, que Deus me deu um corpo maravilhoso para mim cuidar dele, porque esse corpo é o templo. Tá aqui guardando o Espírito Santo. Aí virou todo o jogo. Aí eu saí na busca de pesquisar quais os alimentos, fui trocando. Então, hoje, gente, não consigo mais. Às vezes eu como uma besteirinha ali, mas não tenho mais aquela vontade de comer, não como mais bolacha. Vou no supermercado, não sinto mais um pingo de vontade de comer doce. Não. Fui para o congresso, meu irmão foi comigo. Antes eu levava bolacha, levava chiclete, levava balinha, iogurte. Gente, só frutas. E eu fui levar a coisinha para comer, comidinha saudável. E eu falei, gente, maravilhoso. Então você muda, você tem prazer em cuidar do teu corpo, em se alimentar bem, porque você entendeu a importância disso. A atividade física eu ia no ódio, no ódio. Hoje eu vou no frio, vou porque é meu corpo, eu preciso cuidar desse corpinho. Depois que eu alinhei o meu corpo, depois que eu fiz aquela minha terapia, que eu conversei com o meu corpo, que eu acolhi o meu corpo, gente, tudo fluiu, meu intestino. Então é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Essa aula de hoje foi uma das melhores. Aprendi muito e fixa cada vez mais no nosso coração. Compartilho várias frases com os meus filhos. Obrigada, Diane. Então, o que é que você vai fazer agora? Compartilhar para outra pessoa que precisa ouvir isso. Gente, compartilha o bem e o bom, ele precisa ser compartilhado. Por isso que eu compartilho aqui com o maior prazer coisas profundas que eu só dou no treinamento, mas eu sinto tanto prazer em compartilhar, em contribuir. Então, compartilha, faça o bem para alguém, talvez seja isso que alguém precisa ouvir hoje. Então, vou subir para o YouTube, não esqueça de se inscrever. Gente, eu ainda estou na luta dos 1.000 inscritos. Se inscreva no meu canal, deixa seu comentário, seu coraçãozinho e compartilha, tá bom? Bom,
Hoje vai ser o nosso último exercício, né? Na aula realmente aqui do desafio. Gente, como passa rápido, né? E olha só, porém passou rápido de forma produtiva. O tempo ia passar de qualquer jeito, o mês de agosto ia passar de qualquer jeito, mas o mês de agosto passou você produzindo, você fazendo coisas para você, focada num objetivo, com metas. Então é isso, o desafio ele tem esse objetivo, tem esse objetivo de te direcionar para focar numa meta, num objetivo, porque o tempo passa de qualquer jeito, você fazendo ou não. Então, deixa eu passar o tempo fazendo o que realmente é importante e necessário, alcançando minhas metas. Então, assim, passou um mês de agosto rapidinho, mas vocês leram um livro, vocês traçaram metas, muitas entraram na academia, mudaram a alimentação, mudaram a sua maneira de pensar, olharam para si em um mês. Gente, um mês. Vocês fizeram tantas mudanças, pequenas, mas foram muitas. Em um mês, imagina você levar isso para meses, para a vida. A tua vida vai ser transformada. Gente, a gente só colhe o que planta. Então, veja o que você está plantando para você daqui a alguns meses colher, ok? Então, assim, o objetivo do desafio era trazer consciência. Então, acho que esse objetivo foi alcançado. Vocês tiveram mais consciência da importância de vocês olharem para si, cuidarem de si. E eu estou muito feliz por tudo que eu tenho visto ali no grupo, senhorinhas, cuidando de si, tomando chá. É muito motivador, tá? Estou muito, muito, muito feliz mesmo pelos meus esforços, tá? Aí contribuindo na vida de vocês, tá bom, meninas? Então, compartilhem esse vídeo e continue olhando para vocês, tá bom? O que que nós vamos ter? O nosso último encontro, dia segunda-feira, tá bom? Segunda-feira vai ser a gente finalizar o desafio. Então, eu espero vocês na segunda-feira e a gente vai se falando no grupo, tá bom, meninas? E é isso. Quem assistiu, assista de novo. Quem não assistiu completo, depois assista. E não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal, tá? Beijo para vocês e um dia extraordinário, um dia incrível para nós. Lembrem, a intenção aqui, gente, não é para você se sentir culpada, não é para você se sentir mal, é para despertar a consciência. E outra coisa, façam filtros. Eu tenho uma visão e um conhecimento totalmente diferente de vocês. Então, eu trago aqui, às vezes, conhecimentos de uma visão que eu tenho, de um conhecimento que eu tenho. Absorvam o que vocês acharem que é produtivo para vocês e apliquem, tá bom? Muito obrigada, Cida. Vocês também. Beijo e vamos nos falando lá no grupo, tá? Um dia extraordinário, um dia incrível para todas nós. Assistam de novo essa aula. Assistam. Coloca o fonezinho de ouvido, depois assistam, escrevam, porque foi muita informação, tá bom? Tchau, até mais.